Nós já estamos aqui com o professor Cárpio, né? Ele é professor, membro da comissão responsável pela implantação do campus Jeremoabo, e a gente, com muita alegria, conversa com ele agora. Professor Cárpio, muito boa tarde. Muito boa tarde. Queria cumprimentar todos da Rádio Jeremoabo FM, do programa Notícias da 106. Cumprimentar também aos apresentadores Luiz Carlos, a Pedro Sam, que é nosso companheiro, aos ouvintes, né, da rádio, sejam os ouvintes e os que nos acompanham também pela internet, os docentes e discentes da UNEB, em especial os docentes da UNICEI. Muito bem. O professor... E agradecer pelo convite. Tá bom. Professor, o que é o Opará? Então, o Opará é um centro de pesquisas e iniciou a sua trajetória há quase 16 anos atrás. Trata-se de um sonho coletivo entre pesquisadores que se dedicavam e que se dedicam e são sensíveis às causas dos povos indígenas, quilombolas, das comunidades tradicionais, dos movimentos sociais. E é um movimento embrionário que começou num espaço pequeno, com aqueles que desafiaram o sistema da educação, um sistema muito fechado, para pensar nos grupos menos favorecidos e naqueles grupos que ainda tinham uma dificuldade de acesso à universidade. Então, o Opará nasce com essa perspectiva. Muito bem. E a questão do campus de Jeremoabo, claro que para a gente aqui do município é uma questão de muita honra, sobretudo, né, a gente que é da área de educação. E para a UNEB, o que é que isso representa? Antes de te responder isso, eu gostaria de frisar que nesse nascedouro, né, do Opará há 16 anos, são importantes destacar a presença, né, da professora Florisa, que encabeça, juntamente com outros professores, esse movimento, do professor Carleano, do professor Dorival, outros que estiveram presentes e que contribuíram diretamente, durante todos esses anos, né, para o fortalecimento do centro de pesquisa, que hoje se torna um departamento, um campus intercultural Opará em Jeremoabo. Então, o que é que representa para a universidade? A Universidade do Estado da Bahia, sobretudo nessa gestão, a gestão da professora Adriana Marmuri, é uma gestão muito comprometida com os alcances que ainda a universidade, apesar da sua capilaridade, né, apesar de ser a maior universidade da América Latina, ela é uma gestão que se preocupa em alcançar os espaços que ainda não foram alcançados pelas gestões anteriores. E há um compromisso maciço, né? Podemos dizer isso, a partir da própria criação do campus, que vai atender as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais, o povo quilombola, os campesinos, os camponeses, né? Vai atender toda essa região de Jeremoabo e seu entorno. Então, o significado deste campus é o compromisso da gestão e o compromisso da UNEB em alcançar todos os nichos, alcançar todas as pessoas e todas as comunidades em que o processo de formação educacional, de uma formação para o comprometimento e a responsabilidade social e a sustentabilidade são necessários. Bom, e a previsão de início das atividades é para quando? Bom, uma boa pergunta. A previsão para início das atividades parcialmente ela está prevista para os meses de abril e maio. Entre os meses de abril e maio, já deste ano, a previsão do funcionamento deste ano, 2024. Já existe a previsão de um funcionamento parcial. Por que eu falo parcial? Porque o campus vai funcionar
onde ainda está funcionando a escola agrotécnica, que nos próximos dias acredito que deverá se mudar para um outro prédio da própria Secretaria da Educação, um prédio aí que vai ser inaugurado na cidade de Jeremoabo, oportunizando aos alunos uma acessibilidade maior nesse sentido. E aquele espaço, ele vai, nesse momento inicial, ser compartilhado, né? E, posteriormente, ele também vai passar por um processo de reforma. Então, a gente vai trabalhar, quando eu falo parcialmente, é porque nós vamos nos inserir dentro do espaço, compartilhando tanto esse espaço de transição entre a Escola Agrotécnica e a Universidade, a UNEB, ao novo campus, como também aos espaços de reforma que irão acontecer. A previsão é que, quando instalado o campus, tenhamos quantos estudantes, em média? Então, hoje nós já temos, diante das nossas licenciaturas, que são as licenciaturas que migrarão automaticamente para esse departamento, em torno de 300 alunos, já são alunos da licenciatura intercultural indígena, já são alunos que são frequentes da UNEB, já são matriculados na UNEB, e a previsão ainda este ano, né, de entrada de mais 100 alunos, também da licenciatura intercultural, e uma previsão, aí nós estamos dialogando com os órgãos do governo para financiamento de alguns cursos, editais também. Posso adiantar que já temos a sinalização positiva em relação a um edital para a formação de professores quilombolas, e temos aí, já estamos aprovados, mas vamos esperar o resultado final para termos uma definição desse resultado, mas já seriam 30 vagas inicialmente para funcionar este ano, que irão atender as comunidades quilombolas da região. Certo? Há também a probabilidade de que alguns cursos venham a ser implantados, outros cursos venham a ser implantados aqui, sobretudo na área de agricultura, agronomia, enfim, tem isso também, já que nós temos uma habilidade muito grande na nossa região para a agricultura, para a agropecuária. Sim, está nos nossos planos e já está sendo desenvolvido tanto do ponto de vista técnico da construção do projeto, um projeto de engenharia agronômica, como também já há um diálogo com o governo federal para as possibilidades de financiamentos, né? Sim. Então, é um plano, está dentro de um plano e é uma perspectiva, a depender do financiamento, de que possivelmente em 2025, no mais tardar em 2026, mas acreditamos e estamos trabalhando para que já em 2025 a gente possa ter o curso de engenharia agronômica já implantado e funcionando no nosso departamento. Muito bem, basicamente, qual é a diferença do campus, né, propriamente dito, para um anexo, como existem alguns por aí, alguns cursos, como já tivemos aqui, para a formação de professores, enfim? Basicamente, primeiramente, é a autonomia. E esse seria um ponto principal, mas antes dele, existe a filosofia do próprio campus. O campus intercultural ao Pará, ele é balizado na pedagogia da alternância, que é uma pedagogia que possibilita aquele homem, aquela mulher do campo, conciliar o trabalho, que garante seu sustento, com os estudos. Então, os alunos que vão e que estão frequentando o campus intercultural ao Pará, o próprio departamento e os diversos cursos, para além dos que já existem hoje, os que irão existir, eles serão nesse formato da pedagogia da alternância, em que o aluno, a aluna, terá uma semana de estudos durante o mês e os demais semanas estarão em casa com estudos complementares e, sendo assim, possibilitando que esse trabalhador, muitas vezes um trabalhador do campo, ele possa conciliar as atividades tanto da sua formação quanto as atividades profissionais, como as suas atividades do campo, enfim.
O acompanhamento desses alunos, tem o professor, está por perto, como é que se dá esse acompanhamento desse aluno em casa? É uma pergunta muito interessante. A pedagogia da alternância, ela é pensada sob a perspectiva de tempos na escola ou na universidade e tempos na comunidade. O tempo na comunidade pressupõe uma autonomia na gestão da aprendizagem desse aluno. Obviamente que o tempo na comunidade é um tempo menor, é um tempo complementar ao tempo da universidade. Mas existe um acompanhamento dos professores para que durante esse um módulo e outro, os alunos não estejam desassessorados e não estejam totalmente isolados dessa relação com seus orientadores, né, com os professores que orientam e que ministram os componentes curriculares do curso. Esse acompanhamento é remoto, presencial, como é que funciona? Esse é outra pergunta muito boa. A gente pensa sempre do ponto de vista da logística e dos alcances que a gente possa ter como grupo, como coletivo de docentes, para essas comunidades. Muitas vezes, dentro de uma mesma turma, existem, por exemplo, se a gente tomar aqui como exemplo uma turma de alunos indígenas, nós temos, às vezes, 8 comunidades. Então, é sempre identificada naquele semestre quais são as possibilidades de um acompanhamento presencial para aquele grupo e os demais um acompanhamento remoto. E essa relação ela vai se alternando semestre a semestre. Os que foram acompanhados esse semestre presencialmente, possivelmente no outro, podem ser acompanhados remotamente, e os que não foram, presencialmente. O ideal seria que pudéssemos estarmos presencialmente nas comunidades, todos os professores ao mesmo tempo. Mas a gente precisa ser coerente com as realidades e também considerar que hoje, com o avanço das tecnologias, existem outros mecanismos de operação e de acionamento desse acompanhamento, mas que ele é legítimo e que ele acontece. Isso é uma realidade que, de fato, os cursos da pedagogia da alternância, que são todos os cursos que serão implantados no departamento para povos indígenas, comunidades tradicionais e camponeses, aí de Jeremoabo, eles têm uma qualidade de qualquer outro curso da universidade. Qual a duração de um curso desse em média? É relativo em relação à própria proposta. As licenciaturas têm, em média, 4 anos de duração e os bacharelados, em média, 5 anos. 5 anos. A mesma duração dos cursos regulares. Certo, mesma duração dos cursos regulares. Muito bem, mas queria aproveitar para expressar a nossa satisfação em receber a UNEB aqui no nosso município, também deixar aí os microfones para qualquer consideração que o senhor queira fazer. Eu gostaria também de fazer um agradecimento, né? Primeiramente, a nossa gestora, a Adriana Mármore, pelo empenho, pela sensibilidade, pela compreensão da causa das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos camponeses, pela identificação com as demandas das cidades que ainda não eram, que não são contempladas pela universidade diretamente, né? Agradecer o apoio da Prefeitura de Jeremoabo, na figura do prefeito Deri, a Câmara de Vereadores, a Secretaria de Educação, de Infraestrutura, ao gabinete, aos MTEs dessa região que estão envolvidos, né, nesse processo, ao Comitê de Bacias do São Francisco, também um grande apoiador. Nós temos também a cooperação dos deputados federal só um minuto, dos deputados estaduais Hilton Coelho, né, de Fátima Nunes, ao deputado federal Josias Gomes. Então, a todos esses setores, né, e essas pessoas que estão sonhando junto conosco e se comprometendo com esse sonho coletivo, mas é um sonho muito centrado no chão das comunidades.
não é um sonho isolado e não é um sonho fictício, mas é algo muito mais próximo da concretude e com um sentido muito particular de transformação das realidades dessas comunidades. E certamente a cidade de Jeremoabo é uma cidade que tem nos acolhido a todo momento que estamos aí e que continuará, acredito, com esse acolhimento e prosperará juntamente com o nosso departamento em relação à oferta de cursos e ao alcance que os alunos de Jeremoabo e do entorno terão com os cursos que a UNEB possivelmente e certamente vão oferecer a essa comunidade. Eu agradeço, professor. Muito obrigado, estaremos sempre à disposição. Eu que agradeço, muito obrigado. Tudo bem, conversamos então com o professor Cárpio, né? O professor Cárpio é membro da comissão responsável pela implantação do campus Jeremoabo aqui, né? O campus daqui, é pesquisador da Opará e concedeu entrevista a gente aqui. Então, a UNEB aprova, portanto, a criação do campus intercultural dos povos indígenas, comunidades tradicionais e camponesas aqui no município de Jeremoabo. Só para você ter uma ideia, já agora, num futuro bem próximo, né, quase 400 alunos já serão inseridos no campus daqui de Jeremoabo.